Você gostaria de saber como é a rotina de um estoico? Hoje vamos explorar 6 lições e desvendar a rotina pouco comum de Marco Aurélio. E eu te desafio a tentar seguir essas 6 lições. Há 2000 anos, o imperador romano Marco Aurélio escreveu seus pensamentos e observações pessoais em um diário que intitulou para si mesmo. Não foi feito para publicação, foi simplesmente onde ele refletiu sobre as lições que aprendeu com a filosofia que seguiu. Embora Marco fosse conhecido como o último dos 5 bons imperadores de Roma, sua posição e poder por si só não são o motivo pelo qual ainda repetimos seu nome hoje. Lembramos de Marco Aurélio pela honestidade nas palavras que escreveu para si mesmo. Hoje, esse periódico é amplamente publicado como Meditações. Graças ao seu prolífico diário, temos uma boa compreensão de como seria um dia típico para um imperador. Esse vídeo vai explicar isso, para que você possa modelar os hábitos de Marco Aurélio em sua vida cotidiana. Número 1. Acorde cedo e vá trabalhar. No início do livro 5 de Meditações, Marco Aurélio se lembra da dificuldade que todos enfrentamos para sair da cama. Ele tem uma conversa incrivelmente compreensível consigo mesmo, enquanto escrevia o seguinte: Você não vê as plantas, os pássaros, as formigas, as aranhas e as abelhas realizando suas tarefas individuais, colocando o mundo em ordem da melhor maneira que podem? E você não está disposto a fazer o seu trabalho como ser humano? Mesmo alguém tão sábio e disciplinado como Marco Aurélio ainda precisava se lembrar de sair do conforto de sua cama. Além do incentivo para acordar e começar o dia, ele apresentou um argumento profundo. Como ele salienta, tudo na natureza está funcionando, fazendo o que nasceu para fazer para manter o mundo girando. Marco Aurélio se envergonha propositalmente ao se fazer a seguinte pergunta: é para isso que você foi criado? Não, não é. Ele reconheceu que o ser humano não está isento de fazer sua parte, independentemente da sua posição social. Todos nós trabalhamos no armazém da natureza. Cada forma de vida está servindo e trabalhando, trabalhando e servindo. É nosso dever, não apenas como seres humanos, mas especialmente como estoicos, ter isto em mente quando temos vontade de dormir até tarde ou de não contribuir. Todos os dias, devemos nos lembrar de fazer a nossa parte pelo mundo. Fracassar nesse esforço é ir contra a própria natureza e considerar o dom de ser humano garantido. Os estoicos discordariam, é claro, tanto do primeiro como do segundo. Número 2. Reserve um tempo para registrar em seu diário. Apesar de suas dificuldades admitidas para sair de sua cama quente e confortável, Marco Aurélio parece ter feito seu diário logo pela manhã. Pelo que podemos perceber, ele fazia anotações sobre o que provavelmente enfrentaria no dia seguinte. Ele falou sobre como as pessoas podem ser frustrantes e como perdoá-las. Falou sobre as tentações que enfrentaria e como resistir a elas. Humilhou-se ao lembrar o quão pequenos somos no grande esquema das coisas e escreveu em um diário sobre não deixar o imenso poder que ele poderia exercer o corromper. Ele utilizou o diário como forma de auditar seu comportamento. Como ele disse, ele precisava encontrar uma maneira de treinar e disciplinar seu caráter, assim como todos nós. É lamentável que a ideia de registrar um diário venha a desanimar muitas pessoas. Muitos veem a prática como uma tarefa árdua ou insistem que não tem tempo. Como acontece com qualquer hábito, temos que torná-lo uma prioridade para ter sucesso. Ninguém está pedindo para você escrever um épico biográfico.
pode ser tão simples quanto listar 3 coisas pelas quais você é grato todas as manhãs, ou refletir sobre o seu dia em algumas pequenas frases. Seja o que for, comece aos poucos. Tudo o que importa é que você esteja revisando seu comportamento e auditando se suas ações correspondem aos seus princípios orientadores. Isso não quer dizer que você deva julgar a si mesmo, mas certamente deve se responsabilizar. Marco Aurélio fez isso, Sêneca também, Petrarca, Montaigne, Thomas Jefferson, Napoleão, Ronald Reagan, Charles Darwin, Mark Twain, Beethoven. Todos eles também mantinham um diário. Seria sensato seguir o exemplo. Número 3. Prepare-se para o dia seguinte. Quando você acordar pela manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem lido hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e ranzinzas. Essa é uma frase de Marco Aurélio. Essa citação faria com que a maioria de nós acreditasse que Marco Aurélio via as pessoas com lentes pessimistas. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Quando ele escreve esta descrição de pessoas, está falando sobre premeditatio malorum, ou visualização negativa, a capacidade de antecipar o pior, para que possamos nos preparar adequadamente para os desafios que temos pela frente. Só podemos imaginar como foi difícil para ele, um homem de temperança e disciplina, aturar os políticos nojentos e também os nobres que encontrava diariamente. Ao se preparar mentalmente para as pessoas que poderia encontrar, ele estava pronto para lidar com qualquer pessoa, por mais difícil ou abrasiva que fosse. O estoico não vê a visualização negativa como pessimista, mas simplesmente como uma característica de seu otimismo eterno. Todos os dias há pessoas e coisas que vão nos incomodar e nos distrair, mas está ao nosso alcance não deixar isso acontecer. Tudo depende da nossa percepção. Não podemos assumir a responsabilidade pelo comportamento de outras pessoas, mas podemos assumir a responsabilidade pelo nosso próprio comportamento. Então, se você quer ter um ótimo dia, pense em todas as maneiras pelas quais isso pode dar errado. Esteja preparado para isso. Pense em como você lidaria com isso, em todas as coisas que precisaria fazer em resposta. Pratique ficar calmo diante do caos. Lembre-se de que as pessoas dependerão de você e é por isso que você precisa responder de acordo. Considere quais etapas você pode tomar agora com antecedência. Número 4. Enfrente primeiro a tarefa mais importante. Concentre-se cada minuto como um romano, como um homem, em fazer o que está diante de você com seriedade precisa e genuína, com ternura, de boa vontade, com justiça, e em se libertar de todas as outras distrações. Sim, você pode, se fizer tudo como se fosse a última coisa que estivesse fazendo na vida, e parar de ficar sem rumo, parar de permitir que suas emoções se sobreponham ao que sua mente lhe diz, parar de ser hipócrita, egocêntrico, irritável. Essa é outra citação de Marco Aurélio. É provável que ele resolvesse primeiro suas tarefas mais difíceis. Ele não acreditava em procrastinação ou adiamento. Com seu padrasto Antonino, Marco aprendeu a trabalhar muitas horas. Ele escreve em Meditações que até admirava a maneira como Antonino agendava suas pausas para ir ao banheiro, pois elas lhe permitiam trabalhar por períodos longos e ininterruptos. Marco Aurélio nunca se esquivou do trabalho duro ou evitou seus deveres mais desagradáveis. Ele tinha um trabalho a fazer e não reclamava disso. Nunca seja ouvido reclamando, escreveu ele, nem mesmo para você mesmo. Adiar nossas responsabilidades é fácil, reclamar é fácil. Ambos são tão naturais para nós
quanto respirar. Mas que bem isso fez para alguém no longo prazo. Claro, balançar o punho para o céu e desabafar suas frustrações pode parecer libertador no momento, mas isso já mudou suas circunstâncias para melhor? Resolveu seus problemas? Ou fez você mais feliz? A procrastinação já tornou sua vida menos estressante e mais eficiente? Estamos dispostos a apostar que a resposta é não. É por isso que devemos seguir o exemplo de Marco Aurélio e enfrentar primeiro as nossas tarefas mais importantes. Se conseguirmos vencer essa batalha primeiro, o resto do dia será tranquilo. Número 5. Procure a quietude. Qualquer pessoa que tenha um sentimento pela natureza, uma sensibilidade mais profunda, descobrirá que tudo dá prazer, mesmo que pareça inadvertido. Ele achará as mandíbulas de animais vivos tão bonitas quanto as pintadas ou esculturas. Ele olhará com calma para a beleza distinta da velhice, nos homens e nas mulheres, e para a beleza das crianças. E outras coisas assim o chamarão constantemente, coisas despercebidas pelos outros, coisas vistas apenas por quem está em casa com a natureza e suas obras. Marco Aurélio tinha muito com que se preocupar. Seu pai adotivo, por outro lado, desfrutou de um reinado notoriamente pacífico. Marco não teve tanta sorte. Parece que o destino o testou com uma catástrofe após a outra. Guerras, inundações, turbulências políticas e uma grave pandemia pesaram sobre os seus ombros. Então, como ele relaxou? O que ele fez para descomprimir e alcançar a quietude em sua vida diária? Sabemos pelas muitas referências ao longo de suas meditações. Ele gostava de boxe, luta livre, caça e passeios a cavalo. Todos esses eram hobbies comuns para homens que residiam no escalão superior da sociedade romana. Como romano, ele também teria encontrado paz e relaxamento em uma das muitas casas de banho do Império. Em Budapeste, você ainda pode sentar-se nas mesmas piscinas termais, quentes e frias, que ele teria usado para lavar a poeira da vida cotidiana. Também fica evidente, no Diário de Marco, que a leitura foi uma grande parte da sua vida. Não sabemos quando exatamente ele leu e com que frequência, mas ele sabia que precisava ler para liderar. Ele estava sempre estudando para ser melhor. Temos alguma indicação de como ele lia no início de Meditações, quando agradece a Június Rústicos por ensiná-lo a ler com atenção e não se concentrar em apenas entender a essência. Temos que reservar tempo para a quietude. Podemos não ser líderes de impérios expansivos, mas todos temos o nosso próprio estresse e responsabilidades que temos de gerir. A melhor maneira de fazer isso é parar, diminuir e reservar um momento para contemplar a beleza que nos rodeia. Número 6. Sexta lição. Lembre-se, você morrerá. Você poderia deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, o que diz e o que pensa. Além das anotações do diário matinal, a parte mais filosófica do dia de Marco Aurélio era a noite. Enquanto colocava os filhos na cama e lhes dizia boa noite, ele pensava consigo mesmo: não se apresse. Esta pode ser a última vez que você fará isso. Não é uma garantia de que algum de vocês sobreviverá durante a noite. De uma perspectiva histórica, faz sentido que Marco Aurélio tenha abordado seus filhos com essa mentalidade. Sua esposa Faustina deu à luz 13 filhos durante o casamento. Quando ele faleceu em 180 d.C., apenas 5 de seus filhos estavam. Apenas 5. Meditar sobre sua mortalidade é uma obrigação. É uma ferramenta para criar prioridade e significado. É uma ferramenta que gerações têm usado para criar uma perspectiva real e uma urgência.
Ao contemplar a morte, definimos nosso propósito. É por isso que temos que nos lembrar da fragilidade humana todos os dias. Simplificando, cada respiração que fazemos subtrai o número total de respirações que nos restam. Nunca esqueça disso. Se quisermos planejar nossos dias como Marco Aurélio, então nossa agenda deverá maximizar nosso tempo e direcionar nossa atenção para as coisas que mais importam. Marco viveu uma vida de sucesso porque praticou bons hábitos, hábitos para o sucesso e a felicidade. No final das contas, o dever de um estoico em sua forma mais básica é este: fazer bom uso de cada respiração, viver virtuosamente e aceitar o destino como um amigo e não como um inimigo. Se pudermos fazer isso, então levaremos a vida que esta filosofia nos encoraja a abraçar, uma vida estoica, assim como Marco Aurélio fez. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos.